Olá, meu nome é Jéssica Ramos, sou advogada trabalhista, atuo na cidade de Rio Grande do Sul. Meu escritório presencial é aqui, mas também eu atendo online em todo o Brasil. Bom, o que eu trago hoje de forma sucinta, tá? É como funciona um processo trabalhista. Eu quero entrar com um processo trabalhista, como vai funcionar esse processo trabalhista, certo? É isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui no canal e também lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, é Jéssica Ramos Advogada, esse vídeo vai para lá também. Quero entrar com o processo trabalhista, como basicamente ele vai funcionar. Vocês vão, pessoal, o processo trabalhista, ele pode ser ajuizado sem advogado, tá? Vocês podem procurar a vara do trabalho e entrar com um processo trabalhista sem advogado, mas eu não recomendo que vocês façam isso, certo? E eu oriento que vocês procurem um advogado especializado, um advogado com experiência na área, um advogado que vá saber como conduzir, que tenha tato dentro da vara do trabalho, assim como, por exemplo, quando vocês vão, e eu sempre gosto de fazer essa analogia, quando vocês vão no médico, vocês estão com um problema no coração, vocês não vão num clínico geral, vocês vão num médico cardiologista. Né? Se vocês estão com um problema na coluna, vocês vão no ortopedista, traumatologista, enfim. Né? A gente tem que cuidar um pouco e não falando mal dos meus colegas advogados, porque tem muitos bons advogados, mas a gente tem que cuidar com o clínico geral da advocacia, certo? Então, o que eu oriento é isso. Bom, então tá, vocês procuraram um advogado, reúnam a documentação, tá? Depois que vocês forem atendidos pelo advogado, o processo trabalhista ele vai tramitar da seguinte forma. O advogado vai entrar com o processo de vocês, tá? Isso, pessoal, logicamente que o Brasil é enorme, tá? Então nós temos muitos tribunais no Brasil, tá? Então dentro de cada tribunal a gente tem várias varas do trabalho e cada vara do trabalho, na verdade a gente tem basicamente 2 ritos de processo trabalhista, digamos assim, tá? O rito ordinário e o rito sumaríssimo, que tá na lei, tem que ser dessa forma. Só que na pandemia, como o processo as audiências ficaram online, esses ritos, as audiências, se vai ser de conciliação a primeira, se não vai ser, se vai ser presencial, se vai ser online, cada estado, cada tribunal, cada cidade tem feito de uma forma, cada juiz, entendeu? Então isso aí tá um pouco diferente. Mas basicamente, porque eu atuo às vezes em Santa Catarina, eu já tive audiência em São Paulo, mas basicamente eu atuo aqui em Rio Grande, né? Como é que tem acontecido? Basicamente vai ser assim, a gente vai ter uma audiência, entrou com um processo, basicamente uns 2 meses depois a gente vai ter uma audiência de conciliação, tá? O que é nessa audiência de conciliação? A empresa vem, tá? E faz uma proposta de acordo. Olha, a minha proposta de acordo de valores é tal. Talvez a empresa, pessoal, venha e não faça proposta nenhuma. Diga, não tem proposta de acordo nenhum para esse trabalhador, tá? E o seu advogado, né? Você aí trabalhador, o seu advogado já vai ter conversado com você um valor. É interessante que você converse com o seu advogado antes da audiência sobre um valor estimado, tá? Nosso processo vale 10 mil reais, tá? Mas seria aqui, o mínimo que seria razoável aceitar é 6, tá? Mas como como eu tô precisando, acho que razoavelmente uns 3 seria bom. Você converse com o seu advogado, tá? Então nessa audiência de conciliação é isso. É para fazer um acordo e você ter parâmetros mínimos de aceitação, tá? Então vai ter uma audiência de conciliação mais ou menos, pelo menos aqui em Rio Grande, tá? Uns 2 meses depois que você entrou com o seu processo. Depois dessa audiência de conciliação, não tendo acordo, tá? O juiz vai ter as perícias ali, se você tiver perícia médica, se você tiver perícia de insalubridade, vai acontecer as perícias nesse período aí, entre essa audiência de conciliação e a próxima audiência, que é a audiência de testemunhas, tá? Se não tiver perícia, beleza. O juiz vai marcar a próxima audiência com as testemunhas, tá? Na próxima audiência com testemunhas, você vai levar suas testemunhas, geralmente é no número de 2,
tá? Dependendo aí do valor do seu processo, pode ser até 3 testemunhas, tá? E aí nessa audiência vão ser ouvidas suas testemunhas, você talvez seja ouvido, o seu advogado não vai poder lhe fazer perguntas, mas vai depender se o juiz vai querer lhe ouvir, se o outro advogado vai querer lhe ouvir. Antes dessa audiência com testemunhas, quando eu lhe falei da perícia, né, a perícia técnica de insalubridade ou periculosidade, se tiver esse pedido no seu processo, tá? O perito vai fazer o laudo, né, que você vai participar da perícia, o seu advogado vai poder impugnar o laudo. Então, isso tudo é oportunizado ao seu advogado à vista, tá? E depois na audiência com testemunhas vai ser produzido a prova disso. Por exemplo, se no laudo o perito falar assim, olha, eu vejo aqui, de acordo com o meu parecer, que essa pessoa não tem direito à insalubridade, a não ser se ela provar que ela, por exemplo, tinha contato com a poeira lá, tal, né? Você, na audiência, vai ter que fazer a prova lá que tinha contato com esse agente, tá? Na audiência com testemunhas. Depois da audiência com testemunhas, vai vir a sentença do juiz ou da juíza, tá? Depois tem a fase de recurso, tá? Recurso para o 2º grau e depois recurso para o 3º grau, que é muito difícil, mais difícil de acontecer, tá? Bom, pessoal, findando o processo, você ganhando o processo, pode chegar na fase de vai acontecer a fase de cálculos, que se chama liquidação, depois entra na fase de pagamento. E aí, pessoal, que acontece muitas vezes de o cliente dizer assim, mas o meu colega ganhou tão rápido, eu ainda tô demorando e tal, o processo e tal. Às vezes, pessoal, você ganha um processo e a empresa não tem patrimônio, né? A empresa não tem nada, não tem, limpou a conta, vendeu um patrimônio, e essa busca de patrimônio da empresa, às vezes é muito complicada, porque às vezes realmente não tem o que buscar, né? E isso, nessa busca incessante de patrimônio da pessoa jurídica CNPJ, ou então do sócio, pessoa física, né? Porque a gente vai atrás disso também, dependendo da situação, demora muito tempo, né? E aí é um processo que pode se arrastar anos às vezes, tá? Mas aí vai depender da empresa, vai depender também se a empresa paga voluntariamente, enfim, tá? Mas é basicamente assim que funciona o processo trabalhista. Você é atendido por seu advogado, vai ter uma audiência de conciliação, vai ter a parte das perícias, se houver pedido de insalubridade ou periculosidade, basicamente, audiência com testemunhas, sentença, fase de recurso, se tiver você ganhar o processo, os cálculos e depois a fase de pagamento, tá? Que aí dependendo de como for a empresa, é assim que pode demorar ou não, tá? E quando aqui que me faltou, na verdade, quando você dali antes na audiência de conciliação, tá? Ali naquele período ali tem a defesa da empresa, tá? Que ela traz a documentação dela com a defesa, que a gente chama de contestação, tá? Ali também o seu advogado vai ter a oportunidade de se manifestar, impugnar os documentos, tá? Então, todo o processo, o seu advogado tem visto e vai se manifestando. Qual é o principal momento, os 2 principais momentos que você tem que ter a comunicação com o seu advogado? No primeiro momento que você conversa com ele, no seu primeiro atendimento, que você vai levar todos os documentos, né? E depois na audiência de conciliação, logicamente, e depois na audiência com as testemunhas, em que vocês vão conversar, em que vocês vão falar sobre as provas, que é a produção de provas mesmo do processo, né? Logicamente que se houver perícia também, né? O seu advogado sempre tem que estar entrando em contato com você para falar da audiência, enfim, tá? E você tem que ter um canal de comunicação com o seu advogado para perguntar como está o seu processo. Aqui no escritório a gente tem um dia certo para que isso aconteça, para que tenha organização também no nosso trabalho aqui. Basicamente assim como o processo trabalhista funciona, certo? Se você gostou desse vídeo, dá like no vídeo, me segue lá no Instagram, e se inscreve no canal aqui também, e o meu Instagram é Jéssica Ramos Advogada. Até mais!